Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Galo 3, River Plate 0. Vi os melhores momentos, estava trabalhando e tal. E vi o River Plate bastante com a bola contra o Galo, né? Mas o vídeo aqui que eu vou soltar não é sobre o jogo, é sobre o Davidson, né? Deivinho. Foi cogitado no Vasco esse ano. Os torcedores alguns queriam ele no Vasco, alguns não queriam no Vasco, né? Mas algumas pinceladas aí, né? Primeiramente, nesse jogo específico, jogo grande de Libertadores, ele faz catimba, ele cai no chão, ele busca pênalti, reclama daqui, reclama dali, irrita os jogadores do outro time, né? E acaba fazendo 2 gols e dando uma assistência, né? Ele fez 2 gols e deu uma assistência para o Paulinho. E aí é o seguinte, ele foi cogitado para o Vasco ano passado, esse ano também. E aí as perguntas que aparecem são as seguintes. O Verratti tem muita moral no Vasco. Se o Davidson viesse para cá, o torcedor do Vasco colocaria, primeiro, iria querer que ele viesse? Acho que sim, né? Depois, ele vindo para cá, estando no elenco e tal, quem você colocaria como titular? O Verratti ou o Davidson? Acho que o torcedor do Vasco, em sua maioria, ia falar Verratti, né? Verratti se adaptou bem, pegou com o torcedor vascaíno um sentimento legal dele para o Vasco, do Vasco para ele, né? Dele para o torcedor para ele. Então a pergunta é a seguinte, as perguntas, né? Primeira, o Davidson seria titular? Já respondi que não. Então o Verratti seria o titular para o torcedor do Vasco, talvez para o técnico do Vasco, né? E aí, vamos lá. Salário dele, uns dizem 600 mil, outros dizem 800 mil. O Vasco não teria como pagar essa dinheirama para o Davidson, esquece. Não teria como pagar esse dinheirão para o Davidson, né? E digo agora sem 777, né? Com a 777, não sei, era uma coisa assim muito mal feita. Acho que até levaram o nome do Davidson para 777, mas ela não quis. É isso que eu tomei conhecimento na época. Mas hoje, por exemplo, associativo, o clube poderia pagar 800 mil, 600 mil? Claro que não. Ah, mas ele é Vasco, ele ama o Vasco, não sei o quê. O Davidson é profissional. Não obstante ele amar o Vasco, como ele diz que ama, né? Inclusive teve um jogo que o Paulo Henrique passou mal, salvo engano foi o Paulo Henrique. Ele foi lá, acudiu, o Paulo Henrique deu água para ele. Foi um jogo que ele participou do Cuiabá ainda, acho que pelo Cuiabá, deu água lá pro Paulo Henrique. Então ele é vascaíno mesmo. Mas é o seguinte, valeria 800 mil, 600 mil, ou melhor, o Vasco poderia pagar esse valor? Acho que não. E aí, vamos lá, as outras, na sequência das perguntas aí. Então ele seria banco. Ele seria banco do Verratti? Ele aceitaria ser banco do Verratti? Então, uma coisa é a seguinte, como eu falei, né? Se ele viesse para cá, 800 mil, 600 mil, blá, 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 vou colocar agora com o Pedrinho, né? Na janela, por exemplo. Ele seria titular? Acho que não, já falei isso. Aceitaria o banco do Verratti? O Verratti aceitaria o banco dele? Então são perguntas complicadas, né? De você responder. O Vasco não tem cash. Não tinha cash e não tem cash. Com a 777, no final aí, antes de perder o controle acionário, blá, 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 pegou adiantamentos de televisão, vendeu mandos de campo, já estava quebrada.
Quando a 777 vem de mandos de campo para Brasília, vendeu 2, Vasco jogou 1 e o próximo ano que vem, conseguiu passar para o ano que vem, e pede adiantamento de televisão e pegou empréstimos, né? A 777 pegou empréstimos da Vasco SAF e do Associativo também. Então lá atrás já não teria dinheiro, mas agora o Vasco teria cash? Não teria cash. Então esquece essa questão aí do Verratti, né? Já detalhei aqui, já destrinchei a questão do Verratti. Perdão, esquece a questão do Davidson. Já destrinchei aqui a questão do Davidson, né? Primeiro, para recapitular, valeria 800 mil, 600 mil? Ele viria para o Vasco? O torcedor ia querer? Ia ser titular? Ia ser reserva? Ele ia aceitar ser reserva do Verratti? O Verratti aceitaria ser banco do Davidson, né? E para fechar aqui, né? Repito aqui, fez 2 gols hoje contra o River Plate, num jogo grande de Libertadores, deu uma assistência pro Paulinho, que chutou mal, mas a bola acabou entrando 3-0, né? Pega os números comparativos aí, vamos pegar os números comparativos, né? Pega os números comparativos do Davidson e do Verratti e pergunta pro torcedor, né? Antes do jogo de hoje, por exemplo, se ele trocaria, se colocaria como titular. Acho que não, né? Continuo frisando aqui que a bola não chega acho que pelo chão o Davidson é melhor do que o Verratti, mas por cima o Verratti é melhor do que o Davidson, né? Apesar de que o Davinho aí faz gol pra caramba de cabeça, acho que o Verratti por cima é melhor e o Davidson é melhor por baixo, com a bola nos pés, do que o Verratti. Tanto é que o primeiro gol, o Hulk dá uma trombada no jogador, a bola salva para ele friamente dribla o goleiro com a perna esquerda, sem ajeitar a bola, toca ela para dentro do gol. Acho que o Verratti não faria esse gol. É um gol de extrema frieza e um pouco de habilidade. E o segundo gol que ele fez foi um facão que ele fez para a esquerda, chutou no contrapé do goleiro, um gol para canhoto mesmo, né? A bola bate na trave e entra. Não sei se o Verratti teria condições de fazer esses gols aí, né? O Verratti já fez alguns gols com o pé, mas o forte dele é cabeça, né? Então, para fechar aqui, tem que ver a comparação do Verratti e o Davidson, mas eu continuo dizendo que eu acho que o torcedor não ia querer que o Davidson fosse titular, ou não ia querer que o Verratti saísse da escalação. E jogar com Verratti e Davidson não daria certo para o Vasco. A bola chega para o Davidson, né? Chegou no primeiro gol, quando o Hulk tromba com o jogador, a bola salva para ele, na corrida, né? Ele tem um arranque melhor do que o Verratti, maior do que o Verratti. E o segundo gol também a bola chega para ele no facão, né? E a bola não vem chegando para o Verratti. Então, acho que no comparativo, continua ainda com o Verratti, sendo que o Davidson seria um bom banco, mas já falei aqui, acho que ele não ficaria no banco do Verratti, nem o Verratti ficaria no banco para ele, né? Bom, se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para receber do YouTube notificações / avisos de quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.